Gabriel Orozco, missionário venezuelano que fugiu a pé da Venezuela e chegou ao Brasil com a família. Atualmente, ele realiza um trabalho missionário em comunidades carentes. Gabriel, muito bom dia, seja bem-vindo ao Oeste com Elas. Tudo bem? Olá, um prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado por me abrir esse espaço para compartilhar um pouco da nossa história e um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, muito importante, porque aqui no Brasil, infelizmente, o nosso presidente condenou, a prisão de Nicolás Maduro, disse que foi um atentado à soberania venezuelana. Eu queria ouvir de você que soberania venezuelana é essa, com um ditador no poder. Então, se você puder contar um pouco do que você sofria lá antes dessa decisão de fugir, então, para o Brasil. É muito engraçado que agora muitos estão saindo a defender o ditador, Quando durante mais de 20 anos ninguém saiu, ninguém falava. O único que faziam era comunicados, mas ninguém fazia nada, ninguém agiu em favor da Venezuela, do sofrimento dos venezuelanos. E agora que o presidente Trump agiu e o povo venezuelano está comemorando, muitos no mundo estão saindo agora a defender a soberania. Mas qual soberania se os venezuelanos tínhamos que fazer fila de 6 horas para comprar ovos? 6 ovos, porque o racionamento não permitia ter mais ovos. Ou passávamos horas fazendo fila para comprar leite, ou 2 dias para surtir somente 20 litros de gasolina num país que tem a maior reserva do petróleo do mundo. Mas os venezuelanos não temos acesso à gasolina e temos que pagar a gasolina em dólares. Então, que soberania é essa? Num país onde o salário de um venezuelano é de $1 por mês, estamos falando de R$ 5 por mês. Então, agora muitos estão saindo a defender personagens importantes do mundo, até atores de Hollywood, mas ninguém falou nada quando os venezuelanos estávamos sendo perseguidos, torturados, quando os jovens venezuelanos foram massacrados pela ditadura, pela polícia da ditadura, que era dirigida por polícias cubanos. Então, se falamos de soberania, vamos falar que a Venezuela há 20 anos foi invadida por cubanos. A Venezuela foi invadida por chineses. O nosso petróleo agora pertence aos chineses. Por isso, Estados Unidos está falando: eu vou colocar aqui nesse negócio, vou colocar autoridade e vou controlar, porque são os chineses aqueles que são donos do nosso petróleo agora. São os russos que intercambiam nosso petróleo em troca de armas. Então, se falamos de soberania, são aqueles que chegaram no poder, que entregaram nossa soberania a diferentes atores internacionais com o único objetivo de ficar no poder. Então, se vamos falar de soberania, temos que começar ali, Gabriel, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Gabriel, muito importante isso que você está mostrando para o público, exatamente a realidade da Venezuela, E eu queria saber a sua opinião, agora com a queda de Nicolás Maduro, do ditador da Venezuela, você acredita que o país pode progredir, as coisas podem melhorar mesmo, ou a ditadura ainda está muito, muito forte lá, ainda mesmo com a saída do ditador? Olha, é muito interessante porque primeiro temos que entender uma coisa. Os venezuelanos não tínhamos uma maneira de nos libertar. Muitas pessoas falavam: por que os venezuelanos não tiram o ditador? Mas eu pergunto, como os venezuelanos vamos lutar contra um narco-estado? Venezuelanos de direita, pessoas como eu, que somos de família cristã, uma família de valores, que nunca em nossa vida pegamos uma arma. Mas como vamos enfrentar os grupos criminosos do Estado? Lembremos que há mais de 20 anos, Chávez começou a criar o que se chamava coletivos de paz. Era algo assim como facções que estão em todas as comunidades da Venezuela. Então, esses grupos coletivos de paz tem o objetivo de defender a paz e a soberania do país. Mas o que aconteceu? Grupos criminosos, onde se lhe entregaram a cada um desses grupos criminosos territórios com armas, com liberdade para eles vender sua droga, fazer tráfico de pessoas, tráfico de ouro. E então, em cada comunidade da Venezuela, em cada rua, tem espiões
Tem grupos armados onde, se você é de direita e você é um líder político de oposição, você se levanta, você é perseguido, você é reprimido, você vai ser torturado no helicoide. Então, por mais de 20 anos, a ditadura armou esses grupos criminosos em todo o país. E estamos falando que eles, o chavismo, tem 3 milhões de seguidores. Eles são a minoria, nós os venezuelanos somos 29 milhões e a maioria está contra o ditador, mas eles têm 3 milhões de pessoas entre os 18 e os 50 anos armados. Pessoas que cresceram no socialismo, grupos armados ligados com a guerrilha colombiana, com Hezbollah, com ISIS, com Hamas, com o regime de Irã, com russos, com cubanos. Então, como os venezuelanos podemos nos libertar disso? É impossível. Minha família na Venezuela não pode sair, eu não posso falar com eles porque estão sendo monitoreados. Eu mesmo aqui recebi de meu pai, um dia me falou: filho, tem que parar de falar de Venezuela, porque aqui já me falaram, porque nós temos redes sociais em espanhol, que se você continuar falando, vão pegar sua mãe e a mim. Então, o nível de repressão que os venezuelanos temos é impressionante, ao nível de receber e pegar o WhatsApp de você na rua e colocar e ver se você tem mensagens comemorando a queda do ditador. Então, como você faz para libertar um país que está sequestrado? O primeiro que Trump falou é: não podemos cometer o mesmo erro que cometimos em Iraque. Não podemos cometer o mesmo erro que temos cometido em outros países. Aqui precisamos de alguém dentro da estrutura criminosa que esteja disposto a vender a cabeça, o ditador. E graças a Deus, como eles todos se traem, nenhum deles tem fidelidade por ninguém, porque Chávez foi traído por eles mesmos, agora Maduro foi traído por eles mesmos. Então, ao você tirar Maduro, você está tirando primeiro o ato simbólico, você está tirando a cabeça maligna que por mais de 16 anos governou o país, que por mais de 16 anos liderizou o grupo criminoso mais grande do planeta Terra. Porque ali na Venezuela, ali temos russos, chineses, iranianos, mas também temos cartéis da droga da Colômbia. A droga sai da Colômbia, vai para a Venezuela e de Venezuela vai para os cartéis mexicanos, que são os mais fortes do mundo. Então, durante 16 anos, Maduro dirigiu uma estrutura criminal, porque temos que entender que a Venezuela não é uma ditadura normal. Porque a ditadura normal que nós temos vivido no nosso continente é uma ditadura com bota militar. Aqui é uma ditadura, uma narcoditadura. A união do crime organizado do nosso continente com a união da corrupção do nosso continente, incluído o Foro de São Paulo, incluído todos os líderes socialistas. Então, ali na Venezuela, conseguiram unir esses dois poderes criminosos do crime organizado e da corrupção. E ao você tirar a Maduro, você está falando, primeiro que tudo, os Estados Unidos está dando uma mensagem: aqui ninguém está livre de nós. Segundo, você está tirando a influência de China, de Cuba e de Rússia. Agora a Venezuela, nesse momento, está baixo, sob controle dos Estados Unidos. E para nós isso é maravilhoso. Maravilhoso. Agora sim, eu me tornei, me perdoa, me tornei Trump, pro Estados Unidos. Perfeito. Vocês querem petróleo? Estados Unidos, peguem o petróleo, porque a gente não tem petróleo e eles vão pagar em dólares. Perfeito. Então, agora a Venezuela está baixo um planejamento dos Estados Unidos junto com a direita venezuelana, porque a semana passada Maria Corina Machado, a nossa líder, nosso prêmio Nobel da Paz, estava reunida com Trump, estava reunida com senadores, uma reunião bipartidista do republicanos e demócratas. Então, o que está acontecendo na Venezuela é um planejamento de anos entre os Estados Unidos, que não vão permitir que o petróleo venezuelano financie seus inimigos, e entre a direita venezuelana, que temos 20 anos lutando para nos liberar desse monstro de opressão socialista e de esquerda que acabou com o nosso país.
É exatamente isso, eu sinto muito, você explicou muito bem, explicou também o medo que seus pais têm simplesmente porque você fala dos absurdos que lá acontecem e as represálias que eles ainda podem, né, vir a sofrer, ou seja, é uma ditadura que mantém um grupo pequeno rico e a galera, o resto todo na miséria. Agora, você vê aqui que o nosso presidente, essa semana, falou contra o Trump e vai lá participar de algum evento sexta-feira pró-Maduro contra a Venezuela. O que você tem a ver, o que você tem a falar para o nosso presidente? É o quê? Os narcos-estados se protegem? Claro, porque lembra que Venezuela se tornou uma ditadura com bases constitucionais. Que quer dizer isso? Chávez conseguiu destruir todas as instituições da Venezuela e concentrar todo o poder porque ele tinha o apoio popular. Como ele ganhou as primeiras eleições e não ganhou com a maioria, ele ganhou somente com 3.600.000 votos e esse dia 4 milhões de venezuelanos não saíram a votar, mas como ele tinha o apoio do povo, então ele falou, o povo é soberano. O povo é a voz de Deus e o povo está comigo. Então, eu posso destruir as instituições. E desde o ano 1999, em Venezuela se estabeleceu uma ditadura com bases constitucionais. Por quê? Porque através do voto, um povo totalmente cego, e não foi a maioria, um povo cego e um povo apático, indiferente, porque 4 milhões não saíram a votar, mais dos votos, mais da quantidade que Chávez pegou, conseguiram destruir as instituições. Então, as instituições da Venezuela estavam totalmente armadas e organizadas para defender um partido político, uma ideologia e um presidente. E me parece muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque você vê todas as instituições do Estado em prol de defender uma ideologia, um partido político, um líder, uma ideologia de esquerda. E é muito perigoso porque foi o que eu vivi em meu país. Porque então eles, como eu tenho o apoio, porque Chávez era muito... tinha um encantamento com o povo, ele era o pai dos pobres. Ele falava, eu estou aqui, eu sou seu pai, a culpa é dos ricos. Os pobres são pobres pelos ricos, o mesmo que eu escuto no Brasil. Ele, por esse voto popular, ele conseguiu destruir e se colocar acima das instituições. E não tem nada pior que um presidente, um líder, um partido político acima das instituições do Estado. Porque ali começa a repressão, ali começa os líderes de direita a ser perseguidos, a ser inventados processos judiciais e colocados na cadeia sem nenhum tipo de provas. Ali começa a censura. É o que eu estou vendo no Brasil. De um cara que fala muito bem, bom, para os pobres fala bem, para mim não, para eles fala bem, fala o que eles querem escutar, o pobre fala, tem meu apoio e em nome desse povo fica no poder para sempre. Destrui a república, destrui as instituições e monopoliza todo o poder debaixo dele, que é o que eu estou vendo no Brasil. E por isso eles estão defendendo a Venezuela, porque eles querem fazer o mesmo. Eles querem tornar países com ditaduras que começaram com um apoio constitucional, com um voto, mas que no caminho esqueceram de tudo e corromperam toda a estrutura, né? Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.